Alô. Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui nesse sábado, mais uma vez em nosso canal, sempre com uma entrevista boa, com algum amigo do Movimento Espírita. E hoje aqui eu estou com alegria imensa, com o coração em festa, porque o convidado eu sigo e ouço há muitos e muitos anos, né? Estou aqui com esse querido jornalista, radialista, palestrante espírita e também empresário no ramo da comunicação. A gente vai tratar de tudo isso, também da doutrina do movimento espírita. Estou aqui com o querido comunicador Cláudio Palermo, né? Esse eu não posso deixar de falar, também corintiano, né? Corintiano. Então, uma alegria, primeira vez que eu entrevisto um corintiano, viu, Cláudio? Opa! Então, vamos iniciar, Cláudio, eu sempre inicio fazendo a prece na nossa entrevista, viu? Então, vamos fazer uma breve prece inicial. Então, pedimos permissão à espiritualidade amiga que inspire essa conversa fraterna do querido comunicador Cláudio Palermo com esse entrevistador, que eu seja inspirado também para extrair do Cláudio tanta coisa interessante que ele tem a nos falar. Então, pedindo permissão à espiritualidade amiga, iniciamos a entrevista da noite de hoje. Meu querido Cláudio, como é que você está? Como é que está aí em Guarulhos, nessa cidade bonita? Tudo bom, Cláudio? Tudo bom, Bruno? É uma honra estar aqui com você, né? Tanta gente boa e conhecida no movimento tem passado aí pelo seu programa. E legal estar aí falando com você, com seus ouvintes, telespectadores, enfim. E Guarulhos está aqui, né? A gente está com 100% de leitos ocupados, né? Então a gente está numa situação bem drástica em relação à pandemia e estamos aqui no tipo de lockdown, né? Diferente do que ocorreu em algumas cidades do Nordeste, onde só os serviços essenciais estão funcionando, e isso aí nos próximos 15 dias, né? Então a situação da cidade do ponto de vista da saúde está bem crítico e cada um de nós aqui trabalhando e se desenvolvendo dentro desse cenário, né? Principalmente na questão online, como você tem feito aí bastante também. A gente tem trabalhado em home office, trabalhado dessa forma para poder também fazer esse distanciamento social e evitar, né, cada vez mais o contato aí com o Covid. Meu amigo, aqui em Recife, do mesmo jeito, quase 100%, né, dos leitos ocupados, né? E o governador acaba de anunciar o lockdown também aqui no estado inteiro, né? Então, um momento triste, momento de muita união que a gente precisa ter, de muita oração, né? E que isso se iguala a todos nós, né, Cláudio, né? Nos iguala na mesma dor, mas também no mesmo amplexo de fraternidade, né? E a gente só vai sair dessa com muita união e muita fraternidade. Meu amigo Cláudio, para começar a nossa entrevista, pessoal, eu sou mais velho que Cláudio, né? Cronologicamente em idade. E eu disse a ele que a conta não fecha, né? Porque há muitos e muitos anos eu ouço a voz e depois a imagem, né? Essa grande voz, que o Cláudio tem uma voz, um chakra laríngeo, que usou bem a voz noutra vida e mereceu vir com um chakra desse jeito, né? Esse vozeirão e também o tamanho, né? Cláudio é um guarda-roupa que, pelo amor de Deus, daria um bom zagueiro do Corinthians, viu? Pô, é verdade. Meu amigo, então, antes da tua trajetória na comunicação, no rádio, na TV Mundo Maior, então, Cláudio, tua trajetória no espiritismo, como é que você é de família espírita ou
chegou o momento de descobrir o Espiritismo na tua vida? Cara, é bem interessante esse fator, porque a minha família ela é espírita, né? Então eu nasci num berço espírita e também espiritualista. A minha mãe sempre foi de frequentar aquilo que se denominou de mesa branca, né? O kardecismo. E o meu pai já foi para o lado da Umbanda, mas eles sempre tiveram um bom relacionamento nisso. Então, desde pequeno, essa questão da espiritualidade, dos espíritos, sempre esteve presente na minha vida. E o meu avô Egídio, paterno, ele era um médium de excelentes qualidades, de excelentes condições, e ele não era de frequentar a casa espírita, mas ele fazia uma reunião toda semana com a família, e aí os espíritos se comunicavam por intermédio dele e passavam espíritos ali desde os sofredores até de espíritos com conhecimento assim que colocava toda a família no bolso. Eu lembro aqui do pai Benedito, que era um preto velho, que tinha um conhecimento e um amor fantástico. Lembro do doutor Amâncio, que ensinava coisas de saúde em relação com o corpo físico, muito antes, né, de se falar disso atualmente. Isso aí que eu estou falando é década de 80, né? Eu tinha de 13 para 14 anos, né? Então, minha família ela sempre esteve presente com essa questão da espiritualidade, e com 18 anos foi quando realmente eu decidi entrar na doutrina espírita como um trabalhador, né, como um voluntário, e ao mesmo tempo para aprender mais a respeito da vida e das leis divinas que nos regem. Aí foi no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, a unidade aqui da Vila Galvão, em Guarulhos. Eu entrei na Mocidade Espírita, inclusive lá eu conheci a minha esposa, e a partir daí comecei a fazer uma série de trabalhos, fui fazer curso de doutrina espírita, que lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, são 5 anos, né? Fui fazer evangelização infantil, dei aula de evangelização infantil. Enquanto isso, estava na mocidade também fazendo uma série de trabalhos voluntários lá na casa. Todo domingo a gente se reunia para estudar as obras também de Kardec, do Espírito André Luiz. E aí depois eu fui conhecendo outras casas também, como o Centro Espírita Joana de Ângeles, onde também me tornei um trabalhador, e o Grupo Espírita, mais recentemente, o Grupo Espírita Vivência. E dentro desse trabalho, né, dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, acabei despertando uma questão que foi a questão de ser palestrante, né? As pessoas diziam que eu falava bem, e aí começaram a me chamar para fazer palestras a respeito da codificação ou do Evangelho. E aí isso foi começando, foi se tornando conhecido, e aí várias casas aqui da cidade de Guarulhos. A gente tem uma média aí de 50 a 55 centros aqui na cidade. E depois foi para São Paulo, foi para outras cidades, e a coisa acabou se espalhando, e aí com a rádio, com a TV também acabei me tornando, sendo um pouco mais conhecido e recebendo mais convites para fazer palestras, seminários, workshops. Então essa foi a minha trajetória. A minha base é a minha família, que teve essa experiência mediúnica muito forte, né, com meu avô. Era um médium de excelentes qualidades. Até hoje eu nunca vi um médium com as qualidades dele. Vários tipos de espíritos davam comunicação. E ele tinha aquela questão de ser inconsciente, né? Então, em alguns momentos, eu lembro da minha avó, Francisca, tendo que chamá-lo, né, para despertar. E lembro de alguns momentos que ele não queria voltar, né, porque ele estava vendo a mãe dele, que já estava desencarnada já há algum tempo. Então, isso acabou me dando subsídios na prática. Depois, quando eu entrei no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, eu entendi essa prática do meu avô através da teoria do Allan Kardec, né? A teoria mediúnica, a teoria da doutrina, aí vem os aspectos morais também. Então, foi um processo que eu agradeço muito à Força Suprema, porque eu vi a parte prática primeira,
depois fui estudar a teoria e hoje alio isso dentro da minha vida. Ok, ok. O Cláudio, aí, veja bem que eu acho que não é nada, não há caso, né? Você renasceu numa família É, espírita, no lar espírita, né? Então, você sempre teve essa coisa aí da voz, então foi chamado para palestrar, e a coisa foi indo, indo. Aí vamos entrar, por isso que eu queria separar, mas vou retomar daqui a pouco. Eu queria saber o que é que você gosta do conteúdo. Mas veja bem, aí tua trajetória na comunicação, né? Você com 18 anos resolveu abraçar mesmo a causa, foi logo na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, e eu queria saber desses veículos. Você vai dizer que não, todo comunicador é eclético, que eu conheço alguns, mas se tiver, me diga, por favor. Você tem alguma predileção pelo rádio ou pela TV? Alguma predileção ou realmente boa. tanto faz? Não, eu sou um cara de rádio, né? Eu sou um cara que sempre valorizo o rádio e as minhas amizades praticamente todas são de rádio, né? Os contatos que eu tenho hoje com o meio rádio, os grandes nomes, as pessoas que trabalham em outras emissoras, portais de notícias de rádio, como o portal tudoradio.com, apaixonados pelo rádio, loucos pelo rádio. Então, eu sou um cara que, além de ser espírita e trabalhar numa emissora espírita, eu sou alguém que estudei e estudo constantemente o veículo rádio, né? Então, a gente está hoje passando um processo aqui no Brasil, que é da migração do AM para o FM, né? Então, isso vai dar uma vida a mais às emissoras, principalmente que estão no AM. Então, hoje a gente tem visto que o rádio ainda é um veículo confiável, é um veículo que tem se destacado na pandemia. A gente tem pesquisas aí no campo da comunicação. 98% da população brasileira ouve rádio, né? Seja no radinho lá antigo, ou no celular, ou ouvindo pela internet em casa. Então, e isso traz credibilidade para o veículo, né? Então, eu sou um cara de rádio, gosto sim de TV, mas eu acho que o rádio, a velocidade dele é muito mais rápida e acho que a internet pegou um pouco dessa velocidade para transmissão de notícias, transmissão de música e por aí vai, né? E o rádio ainda tem longos anos aí pela frente, né? Agora, falando do campo como entrei no campo da comunicação, ele veio posterior, né? A minha entrada na doutrina espírita. A minha ideia era o quê? O meu pai, ele fez direito, né? Era um empresário e a minha ideia era seguir a mesma caminhada dele. Eu queria fazer direito, eu queria ir para o campo da advocacia e fui trabalhar até em escritórios de advocacia. Só que quando eu fiquei desempregado, isso na década de 90, com meu primeiro filho recém-nascido, recém-casado também, eu fui procurar os amigos, né, para procurar alguma vaga em qualquer setor. E aí eu fui no centro, no Mercatudo das Casas André Luiz. O Mercatudo, para quem não conhece, é um grande mercadão que vende de tudo ali, de móveis usados, tem LP, tem várias coisas com preços acessíveis e a renda desse Mercatudo é o que sustenta a maior parte do orçamento das Casas André Luiz, que tem um grande hospital com mais de 700 crianças que a gente fala, mas ali tem criança de 0 até 80 anos, mas a mentalidade desses seres são de 5, 6 anos. Então, eles moram lá nas casas do André Luiz, a gente fala que é a unidade de longa permanência, e os mercatudos que são espalhados aqui por São Paulo, tem em Campinas, tem em Santos também, eles fornecem a renda para poder manter todo este trabalho. Então, eu fui em uma dessas unidades, tinha um amigo lá, o José Pose, e o Pose, na época, acho que foi 95, mais ou menos, falou, olha, não tem vaga aqui, mas tem vaga lá na unidade de longa permanência. Quer tentar? Eu falei, claro, preciso trabalhar.
E aí foi onde começou minha trajetória que me levou ao campo da comunicação, porque eu fui trabalhar como pajem na unidade de longa permanência, lidando diretamente com as crianças, então dava comida, dava banho, passava o dia ali com eles. Hoje não é mais esse termo, né? Pajem, sim, cuidador. E a partir dali eu fui fazendo provas, seleções internas nas casas André Luiz, até surgiu uma seleção que era dia. E quem fazia a seleção de músicas era o pessoal da Rádio Boa Nova. Então eu comecei a ter contato direto com o pessoal da Rádio Boa Nova. E aí eu conheci o Jeter Giacomini Filho, que na época era diretor artístico da rádio. Ia lá diariamente, tendo contato com ele, e até que surgiu uma oportunidade de fazer um estágio na rádio como operador de áudio. Ele me perguntou se eu queria, e aí eu aceitei, lógico, na hora, e fui fazer estágio. Depois conheci a esposa dele, que era coordenadora geral da rádio, que é a Giovana Giacomini. Foram eles que me abriram a oportunidade de entrar como estagiário, depois ser efetivado como operador de áudio. E aí eu fui fazendo vários testes e seleções no período que eu entrei lá. Eu entrei lá em 97, então de operador de áudio eu fiquei um tempo, fui para operador de gravação, depois fui para produção, e aí foi quando eu fiz o curso de locução, nesse período também, no Senac. E aí quando surgiu uma vaga para locução, aí eles me deram a oportunidade de ser locutor na Rádio Boa Nova, e aí a coisa só foi se desenvolvendo aí cada vez mais, né? E aí, em paralelo a isso, também as palestras foram se desenvolvendo até pela projeção na rádio, né? Meu amigo, Essa foi a minha trajetória. veja bem a meritocracia aí, né? Você aprendeu tudo, né, Cláudio? Foi numa escadinha, passou por tudo dentro de uma rádio, né? Agora, me permite um assunto, puxa outro, né, Cláudio? Você falou de uma pessoa aí que eu tenho uma admiração, um respeito. E a gente ouve falar o nome, a gente se emociona, porque, para mim, foi um dos maiores comunicadores da televisão espírita, né? Que é o Jeter Giacomini Filho, né? E me diga uma coisa, ele ainda faz parte de alguma coisa da rádio ou da TV no maior? Não. Hoje em Ele dia, participa de alguns especiais, tanto da rádio quanto da TV, e ele está como diretor tesoureiro, né, nas casas André Luiz. porque nunca mais eu tinha visto ele no ar, né? E fui rever no lançamento do livro do Paulo, né? Que houve um evento, aí o Jeter estava presente, levantou a mão, e eu me emocionei. Fazia muitos anos, e eu vi o Jeter mais envelhecido, bem envelhecido, né? E agora ele sabia comandar um programa, né? Então, com uma empatia, com uma fleuma, né? Era um prazer ouvir Jeter em qualquer programa daquele, né? Você falou aí, eu me lembrei. Mas, Cláudio, uma pergunta, uma curiosidade minha. Eu acompanhar você, rapaz, olha, aquele kitzinho ali dos anos anteriores, do livre pensamento, meu amigo, eu acho que eu vi aquilo ali tudo. Ah, tudo. E me chamava a atenção sempre você ali, com Paulo, né? Você sempre bom entrevistador, muito bom. Aí uma curiosidade, Cláudio, e você, palestrante, você fez sua trajetória espírita, o que é que Cláudio Palermo gosta mais? O aspecto científico, filosófico, religioso, teu tipo de leitura, o que é que tu gosta mais? Os autores, os espíritos? Me diga lá. É uma boa. Você sabe que no início eu tinha as obras mediúnicas, né? E depois, com o passar da experiência, você vai entendendo melhor este trabalho. É claro que você tem um viés maior, e o meu seria o científico, mas eu entendo também a importância de obras mediúnicas, das obras que falam do evangelho em si. Então eu vejo esse lado, hoje eu vejo com
com essa importância. Quando era mais novo, eu achava que a questão devia ser só ciência, né? Só as pesquisas científicas. Mas depois, estudando a própria história do Kardec, né, a trajetória, a gente vê que tem que valorizar esses três aspectos. Então, leio de tudo, até algo que seja contra a doutrina, eu leio, seguindo o que o Kardec disse, né? Você tem que ler aquilo que é a favor ou contra para tirar seu senso comum, a sua própria ideia. Mas a parte científica sempre me chamou muita atenção, a parte histórica da doutrina também, né? Os grandes nomes, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Alexander Aksakov. Então, esses grandes nomes acabei estudando, Ernesto Bozano, acabei estudando bastante também e me deu uma compreensão boa dos aspectos espirituais, né? Dos aspectos científicos da doutrina. Agora, é claro, a gente tem uma veia muito forte, né, religiosa, então é inegável o trabalho do Chico, o trabalho de outros grandes médiuns que acabaram puxando, né, esse lado moral, esse lado religioso, eu acho que é muito importante, né? Sempre se discute, né? Ah, não, o Emmanuel é padre, o André Luiz fala que tem colônia espiritual, isso existe ou não existe? Acho que a grande questão é você pegar todo esse material, analisar, e cada vai entender aquilo da sua forma e ver se aquilo é racional ou não, mas é inegável o trabalho desses grandes médicos e, claro, do Chico Xavier, que é alguém que veio abalar as estruturas espirituais, mas profundamente as morais, né? Ok. Tua imagem está congelando um pouquinho, Cláudio. Agora, não interferiu na resposta. Não interferiu. A gente ouviu tudo direitinho. Meu amigo, mais uma pergunta nesse teu trabalho. Você conheceu muita gente, tanto na rádio como na TV, né, Cláudio? Muita gente. Veja bem, e antes de colocar, porque a gente faz a pergunta, você sabe como é movimento espírita, né, Cláudio Palermo, né? Turma não perdoa, né? Turma não perdoa, marca cerrado, né? O pessoal não tem idolatria no movimento espírita, né? A gente sabe disso. São todos seres humanos, os que colaboram mais, os que colaboram menos. Eu não estou falando idolatria, Cláudio, né? Eu estava vendo outro dia uma entrevista com o grande saxofonista, o Derico, e o Jô Soares, né? Se lembra? E perguntaram para ele, Derico, naquela época, quais foram o pessoal ali que chegava que te causou maior impressão? Aí o Derico disse, olha, eu vou dizer uma coisa que vai ser lugar comum, mas é impressionante quando o Pelé entra no ambiente, o Derico disse que o ar para, você não sente nenhum ar. E ele disse, Pelé é assim, quando chega, é uma coisa impressionante a aura do Pelé. E veja bem, são figuras que não são do campo religioso, né? E ele diz que empatia, simpatia, pessoa com mais empatia que ele conheceu, teve a oportunidade, foi o rei Roberto Carlos, né? E eu vou perguntar para Cláudio, e na torcida que Cláudio responda, meu amigo, desse pessoal todo, desse povão todo que passou aí por você conheceu, quem é uma figura que sempre te emocionou, e você conheceu assim pessoalmente e te emocionou? Cara, já fiz muito evento, né, pela rádio e pela TV, eventos espíritas, então nesses eventos tinham diversos daqueles nomes conhecidos. Muita gente também passou pela rádio, né, então para vocês terem uma ideia, a gente tem ali cerca de 300 e poucos comunicadores que hoje não estão indo por causa da pandemia, mas que sempre passavam lá semanalmente para fazer o seu programa. Então, tive contato com muita gente, mas um que me emocionava e me emociona até hoje pela forma que ele divulgava a doutrina e pela forma que ele tratava as pessoas, principalmente, que iam recorrer até ele,
foi um médium aqui de São Paulo chamado Dr. Reinaldo Leite. Ele era advogado, ele era conhecido como doutor, e tinha uma mediunidade também fantástica, tanto que ele fazia um programa chamado Evoluir, e nesse programa ele ficava junto com a psicóloga Delmar Franco e com o médico, o Dr. Rubens. Eles ficaram vários anos no ar, eram líderes de audiência, e os ouvintes ligavam e faziam perguntas para o Reinaldo Leite. Então, e muitas dessas perguntas eram relacionadas a entes que já desencarnavam. E a mediunidade dele era tão fantástica que ele respondia no ar, sem conhecer a pessoa, e falava o nome ainda do ente desencarnado. Então, era uma mediunidade assim, e ainda não vi alguém que tenha esse tipo de mediunidade. Então, ele foi um dos que realmente... Eu era operador de áudio na época, ficava do outro lado do aquário, e foi um dos que realmente eu vi ali o poder da espiritualidade, o como eles trabalham para ajudar as pessoas, principalmente aquelas que estão sentindo falta dos seus entes queridos. Então, eu fiz eventos com ele, participei de alguns eventos em casas espíritas, e da mesma forma que ele era no rádio, ele também era presencialmente nestes eventos. Então, ele é um dos que realmente, até hoje, me faz lembrar da forma que ele abordava e conversava com as pessoas. Tem a Heloísa Pires, né, que você tem entrevistado aí muito, que é de um bom humor. Eu acho que isso é fundamental, né? E nem todo espírita conhecido tem bom humor. Ele te trata de uma forma e te trata de outra. Infelizmente, a gente também tem muito dessa questão. Somente aqueles grandes nomes da atualidade, eles são muito inacessíveis, né? Ou quando te dão uma entrevista, tem que ser uma coisa bem rápida. Então, tem disso também. Mas, do ponto de vista positivo, diria que tem o Reinaldo Leite, o Éder Fávaro, que é um grande comunicador também, e uma pessoa sensacional, um ser humano sensacional. Lembro aqui do Amilcar Del Chiaro Filho, que foi um grande escritor do movimento espírita, um grande palestrante também, era aqui de Guarulhos. Tinha uma gentileza no trato com as pessoas, e a gente vê que muitos médiums que são conhecidos não têm essa gentileza, né? Eles só psicografam, só psicofonam, mas esqueceram de tratar o ser humano com gentileza, né? Não cheguei a conhecer o Chico, mas tem uma passagem muito interessante. Quando eu comecei lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, eu sonhei com o Chico uma vez, e ele me mostrou um livro e falou: ó, estuda esse livro. E aí eu depois, quando eu despertei, entendi qual livro que era. Era a coleção do André Luiz, na verdade, que eu ainda não conhecia. E a partir de estudar o Nosso Lar, aquele sonho me veio novamente. E aí eu entendi a mensagem. Era para estudar toda a coleção do Espírito André Luiz, né? Então, mas aqueles que eu conheci, o Reinaldo Leite, Luísa Pichiaro Filho, por que eles me conquistaram? Pela gentileza e o trato com o ser humano. Cláudio, Antes de serem médiums, palestrantes. pode dizer a palavra pela humildade, né? Humildade, né? Humildade, Rapaz, verdade. aí, Delmar Franco, maravilhosa, né? Rapaz, eu me lembrei do doutor Adão Nonato, né? Doutor Adão. Maravilhoso. Agora, a Heloísa Pires é um caso à parte a ser estudado, porque é a simpatia. Cláudia, ela tem uma memória, eu estou fazendo, ela não lê. Eu pergunto o trecho da obra, cada semana é uma obra diferente, ela é e uma simpatia, humildade, e fala com você, fora do ar, combina, pedindo sua opinião. Digo, dona Heloísa, a senhora é uma entidade espiritual à parte, dona Heloísa. A senhora determina, não pergunte não. Cláudio, e veja bem,
esses anos todos você teve uma escola aí, pelo que eu estou vendo, né? Isso aí trouxe para você, no teu amadurecimento, um enriquecimento, né? Um panorama desse. Acho que você vai sentir muitas saudades dessa tua vida aí em rádio e TV, viu? Você tem história para contar, dá para escrever um livro, né? Dá para escrever um livro. Verdade. Meu Verdade, amigo, tem muita passagem. meu amigo, vamos agora. Eu queria entrar em 3 pontos delicados. Eu estou, afinal de contas, com um comunicador espírita, né? Cláudio, o que é Vamos que lá. você acha? Qual o cuidado que devemos ter com o conteúdo espírita que está aí sendo apresentado na rádio, na TV, nas mídias sociais, nas redes sociais agora, nesse momento da pandemia? Há que se ter um cuidado. Como é que você vê isso, Cláudio? Sim, eu acho que o cuidado é em relação às fontes. Acho que isso tem que ser importante. Nós temos uma base fantástica, que provavelmente a gente vai demorar várias encarnações para entender, que é a base de Kardec, né? A codificação, a própria coleção da Revista Espírita. Então, tendo Kardec como fonte, o processo de comunicação. Por que eu digo isso? Senão a gente vai entrar em viagens, em coisas que eu gostaria de que fosse verdade, mas não são. E aí você vai para um campo mais da ficção, né, espiritual. E as pessoas que não entendem o espiritismo ainda, ou que não têm o estudo presente diariamente, com certeza vão acreditar que aquilo é uma realidade, que aquilo é uma verdade. Só que analisando pela base kardeciana, pela base espírita, o Flammarion foi muito feliz quando ele chamou Kardec. A gente pega a trajetória do Kardec, a forma como ele codificou a doutrina, realmente era o bom senso. As perguntas que ele fez, os temas que ele deixou de lado, falou, olha, não tenho condição de analisar isso, a nossa ciência aqui do século XIX não tem como analisar, acabou deixando de lado, e é um pouco o que falta hoje no movimento espírita, né? Se a pessoa é média, ela quer publicar tudo já. Ela não coloca nem para as pessoas averiguarem. Não, já tenho que publicar. E falta um pouco dessa base kardeciana, e no processo de comunicação isso é muito importante, porque é a forma que a gente vai jogar para as pessoas para fora o que é a doutrina espírita, qual a importância dela, e as pessoas ainda acham que é simplesmente mais uma religião, quando na verdade ela veio para a transformação do planeta Terra, né? Sair do estágio de provas e expiação para o processo regenerador. Só que isso tem que ter uma comunicação com critério, com cuidado, com ética, com humildade, para que possamos levar realmente boas mensagens. No momento que a gente está vivendo hoje, não adianta ficar discutindo se o perispírito é isso, é aquilo, se tem vida em Marte ou não tem. É o emergencial, é pegar bons médiums, pegar bons textos na codificação que vão explicar para as pessoas por que a gente está passando este momento. Agora, num mundo de WhatsApp, né, como hoje, que as pesquisas mostram que o brasileiro, por exemplo, ele se informa mais pelo WhatsApp, Face, do que realmente nos veículos confiáveis de jornalismo, as pessoas acabam publicando tudo, né? Eu já recebi não sei quantas mensagens dizendo por que existe o coronavírus do ponto de vista espiritual. E a cada besteira, cada coisa sem critério, que você faz uma análise ali, como o Kardec fazia das comunicações que recebia, você falava, não é possível que alguém tenha perdido tempo e utilizado um pouco da sua massa encefálica para fazer esse tipo de mensagem. Então, essa falta do bom senso que o Kardec deixou como legado na doutrina espírita faz com que
no processo de comunicação, seja por um blog, seja por uma live, seja por um jornal impresso, no rádio, na TV, faz com que a gente tenha mais subsídios de apresentar a doutrina da maneira que ela deve ser apresentada. Não da maneira que eu acho, mas da maneira que os espíritos codificadores mostraram a Kardec que deveria ser comentado, falado, divulgado determinados temas. E sempre ter aquele critério. Será que isso é válido para a minha audiência? Às vezes eu tenho um assunto que eu gosto muito, mas eu deixo de lado. Não vai cair bem na rádio e nem na TV. Então eu tenho que deixar o meu lado pessoal, colocar o lado da doutrina ou me colocar no lado das pessoas que estão me ouvindo ou assistindo. Peraí, nesse momento, será que elas gostariam de saber desse tema? Não. Nesse momento é consolação, estímulo, força, elementos de autoestima. E é isso que a gente tem procurado colocar no programa diariamente, tanto no rádio pela TV, justamente para dar subsídios para a pessoa passar, principalmente por esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Que ela possa ter força, possa ter estímulo, possa ter ali uma perspectiva melhor de futuro. Eu acho que a comunicação social espírita, em todos os níveis, em todas as sequências, em todos os veículos, ela deve sempre apresentar perspectivas boas de futuro, e não coisas tenebrosas, coisas que tragam mais medo e crise na cabeça das pessoas. Cláudio, eu queria te fazer uma pergunta que me ocorreu agora, com a tua resposta, né? A gente falando nesses grandes nomes, né? Doutor Reinaldo Leite, Delmar, Adão Nonato, Éder Fávaro, estudam a programação da Rádio Boa Nova. Né? Mas o que é que eu te pergunto? E você como homem de comunicação. E o rádio, comunicação de massa. Porque, vez ou outra, Cláudia, a gente escuta no movimento espírita, eu disse a você sabe que o movimento espírita não é brincadeira, né? Então, mas a programação de uma Rádio Boa Nova, por exemplo, é muito eclética. Não deveria ser tão eclética assim. É uma comunicação de massa, uma rádio. Como é que você vê isso no campo da comunicação? Eu não estou falando nem se deter especificamente e defender a Rádio Boa Nova, porque a Rádio Boa Nova tem serviços prestados aí, meu amigo. A gente acabou de falar aqui. Mas essa coisa que o povo diz do ecletismo, a comunicação de massa, tem que privilegiar algum nicho, Cláudio? Já ouvi também esse tipo de opinião. Alguns até dizendo que a rádio não é espírita porque tem determinados assuntos ou determinados nomes do movimento espírita que são contrários a tal ideia. Mas eu vejo da seguinte maneira: o rádio, a gente tem um público sempre espírita, que é um público que já tem conhecimento do rádio, ele vai além. Então ele vai pegar todo tipo de público, e principalmente o não espírita, e aquele não espírita, que muita gente fala simpatizante, eu não sei se essa seria a palavra correta, mas é alguém que está aberto a novos conhecimentos. Mesmo que ele tenha outra religião, siga outra filosofia, ele é aberto a ouvir o que a doutrina espírita diz sobre determinados temas. Mas o rádio é um veículo que ele foi criado justamente para isso, para você poder abraçar um grande número de pessoas e transmitir a sua mensagem para este grande número de pessoas. Então, eu vejo a rádio hoje como alguém que fala, sim, para o movimento espírita, mas que tem como missão também falar para fora do movimento espírita. Porque falar para o movimento espírita é fácil, a gente vai estar falando sempre a mesma linguagem, mas a gente não pode se esquecer que o objetivo da doutrina é o mundo. E o objetivo da rádio é transmitir para o mundo os conceitos da doutrina espírita. Só que aqueles que são mais ortodoxos, diria, né, mais doutrinários, eles reclamam por causa disso. Mas a rádio não é só para eles.
é para eles, mas a rádio também é para um público que não tem conhecimento de espiritualidade das grandes religiões, mas quer entender outras vertentes. É também um público para aquele que não tem religião nenhuma e está perdido em busca de uma ideia, de uma salvação, entre aspas. Então, a rádio hoje tem esse papel. Ela é de uma emissora de uma fundação espírita, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mas ela tem a completa ciência de que esse veículo ele deve produzir informação também para aqueles que não são espíritas, para aqueles que estão começando a despertar para novas realidades. Então, essa é a minha visão a respeito do veículo rádio. Eu me lembrei do grande Augusto César Vanucci, que foi lá em Chico Xavier, e conversando com o Chico sobre a peça Além da Vida, né? Aí o Augusto César Vanucci montando um negócio para os espíritas, aí o Chico chamou ele e disse, não, eu vou pedir um favor a você, Augusto, faça uma peça não para espírita, para os não espíritas, tá? Exatamente com essa visão de atrair o pessoal para a mensagem, conhecer a mensagem. Eu vou dar um exemplo bem rápido, Cláudio. Não vem ao caso, não é um tema nem doutrinário. Eu sou vegetariano, entrevistei um amigo de Niterói, divulgador também, Rafael Van Even, vegetariano. Hoje eu gosto muito do aspecto doutrinário. Nem eu, nem ele, a gente aceita Ramatiz, pelas coisas todas que Ramatiz traz. Mas lá no passado, a gente se tornou vegetariano lendo Ramatiz. Você percebeu como essas coisas são... Não é assim. Legal. É. A gente hoje não aceita pontos e pontos de Ramatiz, mas lá atrás a gente se tornou vegetariano. Então, e a vida, a gente tem que ter uma certa flexibilidade, né, meu amigo? Entender. E mesmo você sendo, eu sou uma pessoa doutrinária. Agora, eu te fiz essa pergunta, porque a gente ouve muito isso. Aí você vê o raio de ação de um canhão desse ao longo dos anos, como a Rádio Boa Nova e a TV no Maior, uma coisa inestimável, um patrimônio da cultura espírita do Brasil, né? Cláudio, querido. E aí... Sim, até porque, se a gente pegar, por exemplo, a audiência da rádio, a gente tem, provavelmente, no Brasil, uma média aí de 25 milhões de ouvintes por dia, né? Isso englobando o AM aqui em São Paulo, o AM em Sorocaba, o AM lá em São Borja, Rio Grande do Sul, as parabólicas analógicas, parabólicas digitais e também a internet e os aplicativos. E a grande parte desse público, ele não é espírita. Ele não é espírita. Ele gosta do espiritismo, ele quer entender mais a respeito do espiritismo, mas ele não é aquele que se denomina espírita, que frequenta a casa espírita. Ele tem na rádio ali uma fonte para tentar entender melhor o que é a doutrina espírita. Né? Perfeito, perfeito. Cláudio, como é que você vê, principalmente da agora para frente, que a coisa tomou uma proporção imensa, né? Como é que você vê o cuidado que se deve ter no preparo dos novos divulgadores? Essa é uma coisa que eu venho sempre batalhando já há alguns anos, principalmente em relação aos eventos espíritas que têm cursos, abrem espaço, né, para cursos de rádio e TV. Um deles é a Concafras, Confraternização das Fraternidades Alta de Souza, né, promoção social espírita. Eles se reúnem sempre na época do Carnaval e promovem ali vários cursos. E eles já me convidaram várias vezes para falar sobre rádio e sobre comunicação. Por quê? O comunicador, sendo bem informado, bem preparado, conhecendo ali as mínimas situações em relação ao processo de comunicação, com certeza o objetivo dele vai ser atingido ao transmitir a sua mensagem, a sua comunicação
e os conceitos da doutrina espírita. Então, como eu sou um homem de rádio, então eu já dei muito curso para o pessoal de interior, pessoal lá de Goiás, pessoal do Mato Grosso, porque às vezes a pessoa conseguiu um horário numa rádio local, está lá pagando o seu horário para divulgar a doutrina espírita. Alguns conseguem patrocínio e pagam também o horário dessa emissora, só que quando ele fala no ar, ele não consegue apresentar a doutrina com clareza, como todo comunicador tem que ser. Então, tem que ter uma boa dicção, tem que saber se posicionar ali frente ao microfone. Então, aí ele acaba perdendo a oportunidade de ter um mínimo de qualidade. E aí o dono da rádio vai estar ouvindo, mesmo você pagando, ele vai te tirar. Porque, olha, não tem a mínima condição de falar, por exemplo, num microfone de rádio. Na TV é a mesma coisa, num jornal impresso, tem que saber escrever bem, tem que escolher bem ali as palavras. Ao apresentar uma live, ao apresentar um programa no Face, nas redes sociais, tem que ter uma postura ali de comunicador. Por quê? É isso que vai fazer o diferencial na transmissão da tua mensagem para as pessoas que não conhecem a doutrina espírita. Agora, se a pessoa está lá de qualquer jeito, não tem o mínimo de instrução no campo da comunicação, a pessoa olha, aquilo não é agradável, vai fazer outra coisa e não vai acompanhar a tua transmissão, o teu trabalho, o teu pensamento. Então, já há uma década eu tenho feito esse trabalho com pessoas, principalmente do interior, que são as mais acessíveis, né, a gerar comunicação, a gerar informação. Eles são acessíveis de você ir até ele e apresentar o teu trabalho, e tem sido bastante proveitoso, viu? E a gente tem muita gente no Brasil que está somente em rádios AM, divulgando a doutrina espírita, e aí essa pessoa chega lá na cidade, tem uma emissora, e pergunta, qual o horário que você tem vago aí na tua emissora? Aí o dono da rádio, o gerente, fala, eu tenho sábado às 22 horas. O pessoal vai lá e utiliza aquele espaço. Ao mesmo tempo, pode ser numa TV local, uma TV a cabo, ou TV pela parabólica. Então, a gente tem múltiplas plataformas para divulgar a doutrina, mas tem que ter um mínimo ali de condição para que a mensagem possa ser passada da melhor maneira e possa principalmente ser agradável ao público. Porque se não for agradável, o público não vai ficar com a gente, seja rádio, TV, internet, jornal e por aí vai. Meu amigo, eu vou deixar, Cláudio, no final. Eu quero fazer uma pergunta sobre a atualidade da divulgação espírita, né? Mas, Cláudio, veja bem, você tem uma empresa no ramo da comunicação aí. E em Guarulhos eu queria que você me falasse da Rádio Palermo, o que é a Rádio Palermo, conte para a gente, mas não só a Rádio Palermo, né? Todo o teu trabalho de comunicação aí, né? Onde é que ele se espraia, como é o teu projeto e o teu trabalho aí que você realiza no campo da comunicação. Legal. Guarulhos é uma cidade, tem aí 1 milhão de habitantes. Ela só perde em tamanho aqui no estado de São Paulo para a capital, São Paulo. É a segunda em arrecadação de ICMS aqui no estado. É uma cidade que a gente poderia dizer é uma cidade que tem uma estrutura para ser aí quase que uma metrópole. Pertence aqui à Grande São Paulo, e por ser muito próxima a São Paulo, a gente sempre teve dificuldade na questão do campo da comunicação, que tem cidades menores que têm várias emissoras de TV, de rádio locais, mas a gente sempre sofreu essa questão da proximidade com São Paulo, então a gente pega a programação geral que vai para São Paulo e para toda a Grande São Paulo. Então, existem situações pontuais de comunicação aqui na cidade, voltada para a própria cidade. Então, a gente tem uma rádio comunitária aqui, 87.5, mas ela não pega
em toda São Paulo, em toda Guarulhos. A gente tem canais UHF, mas nem todo mundo hoje sintoniza o UHF, e também tem as emissoras a cabo, né, na net. Mas a qualidade de áudio, a qualidade de imagem deixam muito a desejar. Então, foi aí que surgiu a Rádio Palermo, uma rádio que é voltada para a cidade de Guarulhos, diferentemente do trabalho que eu faço na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, ela não tem nenhum vínculo religioso, e a proposta dela é trabalhar o campo de negócios e empreendedorismo aqui na nossa cidade. Então, ela surge em março de 2019 e a gente tem tido aí bastante sucesso. As pessoas têm conhecido a emissora na cidade, têm gostado da proposta que é de movimentar, fomentar, gerar negócios aqui na nossa cidade. Programação 24 horas voltada para a cidade de Guarulhos. A gente ainda não tem material para isso, mas já temos aí vários programas, vários comunicadores da cidade que estão apresentando o seu trabalho, apresentam a sua empresa, profissionais liberais, coach, psicólogos, psiquiatras, empresários, enfim. E ao mesmo tempo, ela faz parte, né, da minha empresa, Palermo nos Eventos. É uma empresa familiar, onde a gente trabalha o campo da comunicação, também o campo da oratória. A gente faz cursos de gestão de líderes, gestão de tempo, ensina as pessoas a falar de uma maneira melhor. Então, a gente tem trabalhado isso nas empresas, nos comércios, entidades de classe, OAB. Então, a gente tem movimentado aqui na cidade. Com a pandemia caiu um pouco, a gente tem feito bastante coisa online, mas a proposta é justamente trabalhar o campo da comunicação das empresas e a comunicação das próprias pessoas, já que muita gente que tem cargo, que tem empresa, muitas das vezes não sabe se comunicar bem, ou trava, ou tem medo na hora de estar na frente de um número grande de pessoas, né? Então, a gente tem tido aí bastante parceiras, bastante clientes que têm acreditado na nossa ideia e visto que o nosso trabalho acaba realmente transformando as pessoas e transformando as empresas, né? Dentro da minha experiência de palestrante, acabei criando um método que eu chamo de 5.0, que é a comunicação da inclusão. Não é a comunicação que te afasta, né? Ou cria barreiras. É a que inclui. A gente trabalha a comunicação não violenta, os aspectos também de psicanálise, os aspectos psicológicos, e isso está fazendo com que as pessoas mudem a forma de se comunicar, e a pessoa mudando, com certeza a empresa muda, e aí eles acabam ganhando mais, o orçamento melhora. Então, a gente tem trabalhado isso aqui em Guarulhos, e é interessante porque as pessoas me veem hoje não como alguém da Rádio Boa Nova ou da TV do Maior, mas me veem como alguém da minha empresa, né, Palermo News Eventos, e da Rádio Palermo. Então, acho que aquela ideia que eu tinha, né, de realmente ser conhecido pelo meu trabalho no campo da comunicação, no desenvolvimento aí de novas ideias na comunicação, ele vem sendo levado a efeito aí aqui na cidade. Rapaz, você é um animal da comunicação, viu? Meu querido Cláudio, né? É um animal da comunicação. Você falou em comunicação 5.0, já está na 5G da comunicação aí em Guarulhos. Eu desejo sucesso a você. A tua trajetória é impressionante. Obrigado. Família espírita, foi lá, rádio, TV, espírita, divulgou. Agora, profissionalmente, alçando voos. Agora, pessoal, Cláudio não deixa a raiz. Continua lá com o programa. Cláudio, diz aí qual é, na Rádio Boa Nova, os programas que você está fazendo ainda. Sim, eu apresento 2, que é o Manhã Boa Nova, de segunda a sexta, das 8 às 9h45.
ao vivo, eu divido a apresentação com a Vanessa Cavalcante. Manhã Boa Nova, eu digo que é uma revista eletrônica, onde a gente fala de vários assuntos da atualidade, e cada dia tem uma equipe de comentaristas. Também a gente tem colunista a respeito de determinado tema, e cada dia a gente procura analisar um tema que está aí na atualidade sob a ótica espírita. Então, na parte de comentaristas, a gente tem psicólogos, médicos, psiquiatras, a gente tem advogados, pessoas que têm a sua profissão e que também são espíritas, e aí tentam fazer uma junção, né, entre a sua profissão e a ótica espírita e tentar mostrar ao público uma visão diferente do que tem por aí a respeito de determinados temas. Então, Manhã Boa Nova é de segunda a sexta, na rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, e também apresento às quintas-feiras o Jesus e o Logos, com o Aldenis Leite. O Aldenis, ele é psiquiatra, palestrante espírita também, e ele é logoterapeuta, então ele tenta fazer uma junção entre a logoterapia, que foi criada pelo psiquiatra Viktor Frankl, que é austríaco, com a doutrina espírita. Tem muita coisa semelhante entre uma e outra. E toda quinta-feira ele aborda um tema diferente dentro desses dois aspectos. Quinta, 11 da manhã, também pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, eu faço votos que seu projeto alce cada vez voos mais altos. Agora, que você não deixe nunca o ninho lá primeiro da comunicação espírita, que a gente está acostumado com essa voz, né? O Cláudio, eu fico pensando aqui, qual é a idade do filhão hoje, do teu filho? Eu tenho 3 filhos, né? Qual é a idade do menino? O Victor tem 27, a Isabelle 15 e o Diego está com 6. Com 6. Esses meninos foram embalados com essa voz aí no berço. É um menino privilegiado, né? E tenho certeza que a mamãe também, né? Apesar dessa voz de Cláudia é uma coisa, né? Acho que você, quando os amigos estão com problema, ligam para você, e Cláudia é uma tranquilidade. Meu amigo, a gente está no momento derradeiro, chegando no momento derradeiro. A gente acordou num mundo, Cláudio, diferente do que a gente viveu há um ano atrás, né? Parece que a gente saiu de um mundo, entrou em outro, né? Mas como antes e como agora, a gente tem aí essa coisa maravilhosa que é o pensamento espírita. Como é que você vê a atualidade do pensamento espírita no mundo contemporâneo, meu querido Cláudio? Cara, isso é o que me torna mais fã da doutrina espírita, que é essa questão da temporalidade, né, do conhecimento. Então, se você pegar a obra de Kardec, não há nada ali que possa ser contestado atualmente, né? Tirando os conceitos científicos do século XIX, que aí a gente entende essas questões, mas eu digo o pensamento, a parte moral, a parte espiritual, a coisa é atemporal. E o Kardec, ele teve uma genialidade muito interessante, que foi de pegar os temas da época, né? Principalmente ele pegava dos jornais lá de Paris, tentava ali fazer uma escorrer dentro da ótica espírita, ou até, às vezes, perguntava determinado tema. Então, é muito comum na revista espírita Kardec pegar trechos de jornais ali de Paris sobre fatos que aconteceram e começar ali a discorrer dentro da ótica espírita. Acho que é isso que a gente tem que fazer na atualidade, pegar os temas que estão aí hoje e mostrar para o público que a doutrina espírita tem uma resposta, ou se não tem uma resposta completa, tem indícios ali do porquê que tais situações estão ocorrendo e acontecendo no mundo, na nossa vida, na nossa cidade. Eu acho que isso traz para a comunicação um fator de
agregação muito grande, porque as pessoas vão ver que o espiritismo não é uma viagem, não é uma coisa que está lá distante, é uma coisa do dia a dia, presente, que a gente pode aprender com os conceitos espíritas e, ao mesmo tempo, lidar com o dia a dia, com aquilo que está nos atingindo ali efetivamente. Então, eu gosto muito de, por exemplo, dos coletivos espíritas que acabam trazendo a questão da mulher, a questão do negro, a questão do LGBTQI+, porque eles mostram que o espiritismo pode dar subsídios para a gente entender essas situações, entender várias situações que ocorrem na humanidade. E o Kardec deixou ali um amplo manancial de informação com muito critério, com muito bom senso, que vai fazer com que as pessoas entendam a sua relação com Deus, a sua relação com o dia a dia, com as leis divinas, sem aquela coisa mística, sem aquela coisa ficcional, como a gente vê em algumas obras ou em algumas palestras por aí. Então, eu vejo que a atualidade é nesse sentido. A gente pegar os conceitos atuais e mostrar que o espiritismo tem ali toques, dicas para a gente passar melhor no dia a dia, né? Esses dias eu estava revendo uma obra do Emmanuel, Coragem. Você pegar aquela obra ali é o que o médico te fala no dia a dia. Fala, está mais alegre, não está ficando triste. Você pega ali um manancial que o médico te fala numa consulta. Então, essa é a atualidade do pensamento espírita, é fazer essa junção com aquilo que a gente está vivendo, sentindo hoje, com os conceitos que os espíritos trouxeram aí a Allan Kardec. Eu acho que isso faz com que a fé se torne muito maior do que o grão de mostarda, né? Porque a gente tem o conceito científico, filosófico e o conceito moral aliado ao nosso dia a dia. Então a gente vai passar pelas dificuldades com muito mais força e energia. Acho que essa é a atualidade do pensamento espírita. Meu amigo, o Cláudio, tem uma pessoa que está nos assistindo, viu? Mandou um abraço para você. E Cláudio é uma pessoa muito, um olhar até distante, né? Porque eu sou aqui do Nordeste do Brasil, de Recife, né? Eu tenho um amigo há décadas, grande escritor, né? Terapeuta, um cara fantástico que mora em Espera Feliz, Minas Gerais, que é o Rossano Sobrinho, né? E eu me lembro que muitos anos atrás, o senhor Cláudio Palermo entrou em contato comigo. Bruno, você não quer entrar no programa da gente, não? Eu, na época, eu não pude. Eu me lembro que o programa era 13 horas, não era isso? 13 horas, mas o Cláudio chamou o Rossano foi. Então, isso revela o caráter do comunicador. Né? Pessoas distantes, né? Recife, Espera Feliz, lá no interior de Minas, e eu disse ao Rossano, vou entrevistar o Cláudio Palermo. Rapaz, eu adoro o Cláudio Palermo. E mandou um abraço para estar nos assistindo aí, né? Amigão, um abraço a ele. Amigão, eu peço aqui agora, infelizmente, eu virava a noite com você, eu amanheci o dia, um corintiano e um torcedor do Santa Cruz aqui de Recife, viu, Cláudio Palermo? Boa. Você conhece o Santa Cruz, né? Não diga que não conhece. Conheço. Claro. Meu amigo, suas palavras finais para o nosso público, Cláudio. Olha, palavra final, primeiro agradecer a oportunidade, te parabenizar aí pelo trabalho que você tem feito já há alguns anos. E esses dias eu fiquei muito pensativo, né? Porque aqui em casa o Covid pegou todo mundo, eu cheguei a ficar até internado 10 dias no hospital. E eu vi quanto a doutrina espírita é importante em todos os momentos, mas nestes mais ainda, porque acaba te dando uma confiança
e através da oração, você pedindo ajuda à espiritualidade, ela acaba vindo de uma forma ou de outra. Então, penso muito nas pessoas que desencarnaram, sim, naqueles que estão internados, naqueles que estão doentes, os familiares, e entendo que a doutrina espírita é a que melhor consola nestes momentos. Primeiro, pela questão da imortalidade da alma, mas segundo, para nos dar respostas para a gente entender por que essas situações estão ocorrendo e o que a gente tem que aprender com todas estas situações. Então, sempre nesses últimos dias me veio essa questão. Se eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar sobre isso, que é essa questão da gente realmente pedir forças, pedir ajuda, proteção a nós, aos nossos, pedir que a espiritualidade tenha absoluta certeza que ninguém fica desamparado, todos são recepcionados, recebidos, amparados quando chegam no mundo espiritual. Acho que essa certeza é o que nos consola para a gente ficar em casa, para a gente passar esses tempos com os nossos familiares. É o que também nos dá força, mesmo ficando longe dos nossos amigos, parentes. Né? Eu não estou vendo minha mãe presencialmente, só online durante esses meses. Então, é isso que nos dá força e estímulo para a gente prosseguir, para a gente continuar e jamais esquecer que existe uma força suprema causa de todas as coisas e que nada é ao acaso e que realmente Jesus cai e achareis, batei e abrir-vos-á. Isso não é simplesmente uma teoria religiosa. Na prática, já vi várias vezes essas situações ocorrerem, né? Então fica aqui o meu estímulo, minha força, uma energia a mais para quem está passando aí por diversas dificuldades e quem não está, né, nesse período de um ano aí de pandemia. Meu amigo, me diga uma coisa, todos aí estão bem já, né, Cláudio? Sim, estamos bem, já ainda se recuperando, né? Eu tive 50% do pulmão afetado, então agora eu estou nesse processo de recuperação. Qualquer esforço que eu faça já dá um cansaço a mais. Mas a gente está bem, a gente já está recuperando, aí saindo da fase final aí. Graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Então, força aí para vocês todos, para nós todos, já, a humanidade inteira. Cláudio, querido, eu tenho como praxe encerrar a entrevista com o convidado fazendo a prece final. Peço para você fazer uma prece aqui conosco, ok? Com certeza. Vamos lá. Agradecer à Força Suprema, a Jesus, a toda a espiritualidade que cuida deste planeta, aos nossos anjos guardiães, que eles possam nos dar força, estímulo cada vez mais para prosseguirmos a nossa jornada aqui enquanto encarnados. E que eles possam também amparar a todos aqueles que desencarnaram no dia de hoje, seja de Covid ou de outras doenças, que os ampare, que todos possam ser bem recepcionados no mundo espiritual. E que eles possam também dar força, alento, estímulo, consolo aos seus parentes que ficaram aqui nesta dimensão. Agradecidos pelo dia de hoje, pela oportunidade desta conversa, damos por finalizado aqui o nosso bate-papo. Que assim seja. Meu amigo, muito obrigado, viu, Cláudio? Você tem aqui um amigo e sou seu fã, viu? Sou seu fã. Olha, obrigado. Sucesso para os outros, o seu está garantido, viu, meu irmão? Viu? Valeu. Um abração. Valeu. Um abração corintiano. Boa sorte aí para o Timão, viu? Você faz parte de um bando de loucos, né? Verdade. Estamos aí no Campeonato Paulista.